Olá, boa tarde para você que já está ligado na programação da TV Cachoeira, da Novo Tempo, nesse início de tarde desse primeiro dia de dezembro. Isso mesmo, entramos no último mês do ano e o NT Sul segue diariamente mantendo você muito bem informado. Na edição de hoje, a gente recebe aqui no estúdio o Neurildo Dassi, gestor da Corsan, e ele vai esclarecer as principais dúvidas dos nossos telespectadores sobre fornecimento de água em Cachoeira do Sul. Os preços aumentaram? Os hidrômetros são os causadores disso? E você vai ver também uma visita ao FSM de Cachoeira do Sul e o despertar do interesse pelo estudo de energia. A nossa equipe vai mostrar como isso aconteceu para alguns estudantes aqui da cidade. 4 ruas de Cachoeira do Sul vão receber obras de calçamento. Os trabalhos devem começar já na segunda-feira. Hoje tem o quadro Dia de Terapia e a Lisiane Homerich fala sobre um transtorno que você já deve ter presenciado em algum momento. Daqui a pouco, no Dia de Terapia, a gente vai falar sobre o transtorno de personalidade narcisista. Nos assistam! Incertezas na economia e riscos de recessão. 2022 foi ano difícil para muitos países, inclusive o Brasil. Você vai conferir um retrospecto desse ano nesse setor. E além dessas e de outras notícias, você já sabe que o NT Sul tem também espaço reservado para sua mensagem. Tem uma informação, tem uma opinião, uma foto, um vídeo? Mande para a gente, mande no nosso WhatsApp. O número já está aí na telinha. É o 51997697129. Ou então, se você já estiver assistindo a gente ao vivo pelo Facebook ou então pelo YouTube, comente na live que eu vejo a sua mensagem aqui. Vai participando enquanto acompanha as notícias. O NT Sul desta quinta-feira já está no ar. E olha, como eu mencionei, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Neurildo Dassi, o gestor da Corsan aqui de Cachoeira do Sul, que já está aqui nos nossos estúdios. E você que está em casa pode ir mandando a sua pergunta para a gente. Vou já repetir aqui para você o número do nosso WhatsApp, 51997697129. A gente coloca a sua pergunta especificamente sobre Corsan, sobre abastecimento de água, na tela daqui a pouquinho para conversar com o Neurildo. Bom, enquanto você faz isso, enquanto você manda a sua mensagem, nós vamos falar sobre uma ação simples com resultados super positivos aqui em Cachoeira. Estudantes do Colégio Totem visitaram o campus da Universidade Federal de Santa Maria, em Cachoeira, e essa visita despertou neles o gosto pelo estudo em energia. Olha só os detalhes na reportagem. Essa turma de alunos do Colégio Totem de Cachoeira do Sul, sob o comando da professora Denise Belladonna, fez uma visita recentemente ao campus da Universidade Federal de Santa Maria, em Cachoeira. Por lá, conheceram os laboratórios do curso de Engenharia Elétrica e foi então que ficaram interessados no tema. Esse aprendizado ele cresceu porque ele é um conteúdo do currículo e ele foi crescendo à medida que nós chamamos pessoas, o nosso diretor também veio conversar conosco com relação às placas fotovoltaicas que foram colocadas aqui na escola, e aí aquele interesse por energia foi crescendo. Afinal de contas, a gente se percebeu também que muitos alunos não tinham a ideia da energia fora das tomadas, era simplesmente colocar para carregar na tomada. E quando nós saímos para fora da tomada, nós começamos a perceber a necessidade. Eu já trago assim, eu tenho uma experiência de uma energia que se viveu um tempo de energia praticamente de combustão, né, quando se tinha lampião e essas coisas, bem mais básico, era o tipo de energia que se tinha, principalmente para a luz. Então, o que aconteceu? A coisa cresceu e especialmente se percebeu a necessidade de fontes de energia. Tá, mas e quem pensa em novas fontes de energia? Aí nós fomos parar na universidade, porque lá são os pensadores disso. Chegamos lá, encontramos um laboratório que materializou para nós tudo aquilo que nós tínhamos falado. Vale salientar aqui, nós chegamos lá até numa ocasião muito interessante, que eles estavam recebendo materiais para o laboratório, então a gente percebeu assim, o quanto eles têm essa condição de nos ajudar a ajudar uma escola, ajudar os alunos, a fazer essa troca. Foi uma troca muito importante. E o João Pedro, que é aluno da UFSM Cachoeira, no curso de Engenharia Elétrica, foi um dos responsáveis por despertar nos pequenos esse gosto pelo estudo.
Primeiro, foi muito gratificante a iniciativa de querer vir ao campus, de aproveitar a estrutura da universidade para discutir esses assuntos. Foi muito bom, muito gratificante também ver que eles têm interesse por esse assunto que está sendo estudado em sala de aula, e lá a gente pôde trabalhar isso de forma mais prática, aproveitando os conhecimentos dos professores e dos alunos que já tem lá. Foi muito interessante ver que eles questionaram, estavam cientes do assunto que estavam trabalhando, aprenderam muitas coisas e a gente junto aprende com eles, né? O que eu acho muito importante é que conhecer esse assunto, ele também é válido não só se tu vai trabalhar nessa área, se tu vai continuar como engenheiro eletricista ou qualquer outra engenharia, mas como cidadão, tu conhecer as formas de geração de energia, de onde vem, quais são os impactos do tipo de energia que tu utiliza, quais são os impactos de todas as ações que tu realiza utilizando a energia. E aí, assim, a gente também está crescendo, não só engenheiros eletricistas, mas cientistas, pessoas curiosas e que vão estar conscientes da questão do meio ambiente e da energia em geral. Eles conheceram o que o curso estuda, o que o engenheiro eletricista faz, a estrutura que a gente tem, o nosso campus, assim como a gente está recebendo outras escolas para mostrar todo o nosso campus, a nossa estrutura e o que a gente tem trabalhado. Para caso eles tenham interesse, eles saibam que aqui tem uma educação de qualidade e uma estrutura pronta para receber eles. Falar em estrutura pronta para receber, vocês recebem também de outras escolas, outros alunos também, né? Isso, está tendo projeto agora, que estamos recebendo as escolas públicas de Cachoeira do Sul para conhecer a estrutura, conhecer os cursos, para ver o que cada um se encaixa, se tem interesse, para aproveitar essa estrutura que é nossa, que é de Cachoeira. A universidade é pública e é nossa para ser ocupada por nós. E os pequenos já deixam seu recado, também quando fui conversar com eles sobre o tema dos estudos e das visitas ao campus da UFSM. Foi muito legal, aprendi bastante coisa nova, bastante coisa que eu tive curiosidade. O ambiente também é vital para nós. O que adianta gerar energia para a facilidade de vida e perder as vidas ao nosso redor? Foi muito legal a experiência. A energia elétrica está por trás de quase tudo que eu faço no meu dia. Precisamos realmente ter garantia das fontes de energia elétrica. Nós pesquisamos e estudamos sobre diversas fontes de energia e percebemos que existem várias formas renováveis de gerar energia limpa. Antes da gente começar a estudar sobre esse assunto, eu não tinha pensado muito em energia, além das tomadas da minha casa. E agora já conhece muito mais além das tomadas, né? Sim. E tem vontade de seguir estudando essa área? Sim. E essa busca pelo conhecimento e para saber mais sobre energia motivou a sala de aula a continuar. Eu estou aqui com a Clarissa, com a Eduarda, com o Antônio e com a Sofia, que tem um recado para vocês, né? É muito importante que os estudantes e que as pessoas pensem em formas de gerar energia. As principais geradoras de energia que usamos, por exemplo, são as hidrelétricas. Quando há estiagem, já ficam prejudicadas. Aí usamos as termoelétricas, que são mais caras. E poluem o ambiente. Então tem que pensar, a tecnologia não pode parar. Tá vendo só? Tem que pensar, a energia é a nossa vida, é a nossa rotina. E é isso que é trabalhado aqui em sala de aula. Bom, e para finalizar essa reportagem, eu estou aqui novamente com a professora Denise e com o João. Professora, o ensinamento não para, né? Não, o ensinamento continua. E o bom é que vai continuar por eles mesmos, porque eles vão atrás agora desse conhecimento. É isso aí, pessoal. Viram só? A energia é o que nos move. E essa turminha já entendeu bem a palavra de estudo, né, pessoal? Energia! Aprenderam direitinho, né? Energia realmente é tudo. E essa conexão, né, entre a Universidade Federal de Santa Maria, Campus Cachoeira do Sul, com as escolas, é algo que eu tenho certeza que vai dar muitos frutos. Inclusive, não é qualquer cidade, ou não é toda cidade que tem tantos cursos de qualidade nas áreas de engenharia como Cachoeira do Sul tem. E, portanto, o município realmente precisa abraçar a universidade. E certamente muitas pessoas daqui, muitos desses alunos também poderão ter a sua formação na universidade. Bom, nós falamos de energia, agora nós vamos falar de água. Falta de água, privatização da Corsã, troca de hidrômetro e aumentos nos preços da água. Todos são assuntos recorrentes e motivos de muitas dúvidas e até de reclamações dos nossos telespectadores. Essa semana nós recebemos dezenas de mensagens de pessoas relatando que as contas de água estão vindo mais caras, principalmente depois que é feita a troca de hidrômetro.
para responder a esses e também a outros questionamentos, a gente recebe aqui no estúdio Neurildo Dassi, gestor da Corsan de Cachoeira do Sul. Neurildo, boa tarde, muito bem-vindo aqui ao NT Sul. Obrigado pela presença com a gente, por atender o nosso convite. Boa tarde a você e aos telespectadores da NT Sul. Maravilha. Bom, nós vamos começar já imediatamente aqui com perguntas dos nossos telespectadores. A gente espera aqui nesse espaço responder especialmente a esses questionamentos, vários deles ao menos, que nós já estamos recebendo desde o início da semana, como eu mencionei aqui na introdução. Então, Neurildo, me acompanhe na tela, vamos ver aqui as perguntas que estão chegando. Vamos começar com a pergunta da Iracema. Gostaria de saber por que a água está com gosto ruim e cheiro forte de mofo. É o questionamento, então, da Iracema, relatando aí um gosto diferente na água com cheiro de mofo. O que acontece? Olha, nós estamos enfrentando, desde ontem, a baixa do rio Jacuí sempre ocasiona, nos verões, a proliferações de algas. E essas algas, elas influenciam no gosto e no cheiro. A potabilidade da água não muda, mas ela vai ter essa variação. Quando a gente notou isso hoje na madrugada, a gente já começou com o paliativo para isso, ou com o uso, por exemplo, de carvão ativo e algumas regulagens do próprio cloro que a gente usa. Então isso principalmente quando você aquece a água, quando você vai tomar seu banho, você vai sentir esse... Mas isso já estamos corrigindo. Tá? Não tem problema nenhum no sentido da potabilidade. Proliferação de algas pela baixa do rio Jacuí, e nós teremos um ano com seca forte, então a gente já entrou agora com para corrigir este mau cheiro e esse gosto diferente que é produzido pelas algas. Ok. Inclusive, daqui a pouquinho vamos falar um pouquinho mais sobre captação de água, que nos últimos anos vem se transformando num problema aqui em Cachoeira do Sul por N fatores, por vários fatores, e a gente vai falar um pouquinho mais com o Neurildo ainda hoje sobre isso. Bom, quero incentivar você de casa a mandar a sua pergunta. Tem uma dúvida sobre Corsan, sobre o abastecimento de água, sobre tratamento de esgoto? Manda a sua pergunta no nosso WhatsApp, é o 51997697129, e a gente põe a pergunta aqui na telinha e o Neurildo vai respondendo nesse nosso bate-papo aqui ao vivo no Telejornal NT Sul. Nós vamos ver agora a próxima pergunta, o próximo questionamento, para a gente ir tirando as dúvidas então dos nossos telespectadores. O Lúcio Teixeira está perguntando aqui o seguinte: por que trocaram os hidrômetros? Depois que trocam, aumenta o preço. É a afirmação do Lúcio. O meu foi trocado e aumentou o preço. Bom, pergunta então aqui para o Neurildo é a seguinte: tem alguma relação objetiva entre troca de hidrômetro e aumento de preço? O que acontece? A troca de hidrômetro não aumenta o preço, aumenta o custo. Por quê? Porque o hidrômetro, a cada ano utilizado, ele perde em torno de 20% da sua medição. Então, ele submede. Por exemplo, quando nós trocamos já em Cachoeira do Sul, desde 2020 até hoje, 17 mil hidrômetros. E toda essa pergunta ela é recorrente. Só nesse ano a gente já trocou 10 mil hidrômetros. Foi um ano que a gente efetivou mais. Ou seja, quando o hidrômetro ele chega a 5 anos, a sua vida ativa, e ele é fiscalizado pelo Inmetro, ele é medido pelo Inmetro, o Inmetro que faz a regulação disso, ele submede. Então quer dizer, ele não está medindo o correto. A integralidade, aquilo que está sendo oferecido. Isso aumenta, já deve ter ouvido, mas os índices de perdas da cidade é alto. Um dos fatores é a submedição. Então a gente vem trabalhando desde 2020 para regular e colocar o Parque de Hidrômetros de Cachoeira do Sul na atualidade dentro dos 5 anos. Nós temos ainda mais 1.800 que estão abaixo, em torno aí de 3, 4 anos. E nós chegaremos agora, e a cada mês entra na lista mais 500 hidrômetros para ser trocado. Isso é automático? É automático. Então nós temos hoje ainda 8 mil para trocar e já trocamos 17 mil. Do total de em torno de 30 mil. Isso é uma política frequente. A própria agência reguladora nos diz que temos que manter o índice de perda regulável. Então, não é que aumente o custo, o preço. Aumenta sim, porque ele vai medir o que tu realmente está gastando. Porque a relojoaria ela vai se desgastando e aí você tem que sim trocá-los a cada 5 anos. Quando aqui cheguei nós tínhamos hidrômetro de 2007. Hoje nós estamos trocando já os de 2016, 2017. Neurildo, uma pergunta que é recorrente, a gente recebe aqui seguidamente no Telejornal NT Sul. Quando tem uma falta de água, a água está voltando ou tem ar na canalização,
o hidrômetro continua computando, continua marcando, de repente está passando ar pelo cano, vai marcar como consumo de água ou não? Assim, ó, a volta nos pontos mais altos, digamos assim, pode haver uma coluna de ar. Mas geralmente as pessoas entram em contato, a gente vai lá e verifica, faz uma análise da parte de engenharia, faz um estudo, coloca ali às vezes em algumas a gente coloca uma válvula antes, porque é um ponto crítico, que a gente entende que é um ponto crítico, e pode acontecer essas coisas nesses momentos. Mas não é uma regra? Não, não é uma regra. Até porque tem vários tipos de falta d'água. Tem, por exemplo, a última que ocorreu, que foi uma falta geral, a gente já avisou as rádios e vocês também que não se importem e não atentem aqueles hidrantes abertos que vão ficar abertos por várias horas, parecem, entre aspas, colocando a água fora. Não, é exatamente para regular isso que me perguntou agora. Os reservatórios também servem para isso. Os reservatórios são entradas livres exatamente para isso. Então, a gente trabalha com um sistema que ele é preparado para as faltas de água. Só que quando acontece ela geral, é diferente. Agora, por exemplo, é uma rua, você só fecha ou 2, 3 ruas de um bairro, que é o que é mais frequente de acontecer as interrupções. Então, isso não é um agravante para esse problema de ar. Ok, então, normalmente quando tem hidrante aberto, a água está correndo na rua, lembro inclusive que na entrevista que a Thelma fez com o senhor, né, no dia daquela falta de água generalizada aqui na cidade, já houve esse alerta, normalmente é para tirar então o ar da canalização. E exatamente, porque aquilo ali vai dar um golpe de arite nas redes e vão romper várias redes durante a noite, quando voltar a pressão normal da tubulação, se a gente não fizer aquele serviço. Então, é um serviço necessário e obrigatório quando acontecem essas faltas gerais de água. Essa semana também nós recebemos uma pergunta, até ela foi repetida, foi reiterada por mais de um telespectador aqui, sobre o seguinte: o hidrante foi trocado, mas todas as torneiras da casa estão fechadas, o chuveiro está fechado e aparentemente o hidrômetro está correndo, está contando. O que significa quando o hidrômetro está marcando com todas as torneiras, todas as saídas de água fechadas na casa? Primeiro que, entre aspas, os pontos de água são onde você mexe, onde você liga e abre, você tem essa interferência. Mas a sua rede interna de água começa no final do cavalete da Corsã, onde está o hidrômetro. Ou seja, é o acesso ali entre o hidrômetro e a estrutura da casa. Na parede, embaixo de piso. Sim, 99% das vezes é vazamento. E vou dizer uma coisa aqui para o pessoal. A gente pergunta que é vazamento exatamente por quê? Porque aí a gente tem como ajudar, por exemplo. Se a pessoa ela gasta 10 metros de água e ela teve um vazamento e ela não consegue identificar esse vazamento e a conta dela deu 30 metros de água. Bom, se ela achar esse vazamento, localizar esse vazamento, a gente vai lá e faz uma vistoria no local, tira fotos, e analisa e consegue com um abatimento. Porque depois de 2,5 vezes o consumo normal de uma média de 12 meses, você consegue um abatimento. Por isso que a gente sempre pergunta do vazamento. Provavelmente seja um vazamento. E 99,9% das vezes é vazamento. É a sua caixa de descarga, é uma dos piores que a gente tem. É um cano, é uma curva que fica num lugar que tu não nota, próximo do esgoto. E a gente fala isso com certeza absoluta. Infelizmente, a Corsã não pode atender internamente, mas tem aí no comércio pessoas que fazem isso, são profissionais dessa área, e eles resolvem. Claro. Olha, nós temos uma pergunta que está correlacionada a esse assunto. A gente vai ver na tela aqui essa questão sobre vazamento. É o Regis Rodrigues. Já foi aberto chamado há mais de uma semana e até agora ainda não foram na esquina da Barão de Viamão com o Marechal Hermes. Por que essa demora nos atendimentos? A água está correndo sempre. E aí ele manda aí uma foto, então é uma água que está correndo no meio da rua, supostamente ali vazamento. Então as ruas são Barão de Viamão com Marechal Hermes. Vocês estão cientes da situação, não? Bom, a gente recebe várias chamadas, só hoje eu passei vários vazamentos que nos passaram, né? A gente vai levar isso para a área que encaminhamos para a área de distribuição e eles irão fazer em loco a vistoria do local. Nós temos inúmeros vazamentos diários e às vezes a gente tem que optar entre fazer um de baixa complexidade
e um de alta. Ou um que está vazando um determinado número de metros cúbicos e outro que é uma coisa que aflige várias pessoas que estão sem água. Sim. Então a gente prioriza. Mas esse a gente vai encaminhar e ver qual é a situação e o porquê da demora. Em tese, os vazamentos, como eu olhei ali, que são aparentes e que a gente olha nesse formato, geralmente são consertados entre 24 e 48 horas. Perfeito. Essa era a minha pergunta. Qual que seria o tempo médio para atendimento dessas ocorrências? Então, entre 24 e 48 horas. Até chegar até as equipes conseguir. Tem uma fila, tem várias informações que entram por dia. Ela termina aquele serviço e vai fazer pela gravidade. Okay. Essa é uma das coisas que a gente utiliza no sentido de exatamente, por exemplo, ir lá fazer um vazamento, interferir esse vazamento e deixar várias residências sem água, você vai optar por aquela que está tendo falta de água. Ok. Neurildo, a gente já tem mais pergunta, mas antes da gente colocar as próximas perguntas aqui na tela, eu queria te perguntar sobre contato da Corsã, justamente para que as pessoas comuniquem. Porque é claro, né, que na estrutura da Corsã é certo que vocês não conseguem estar 24 horas de olho em toda a extensão de canalização da companhia aqui no município. Qual que é o contato para que as pessoas comuniquem esse tipo de situação? Nós temos vários contatos. Nós temos o 0800 646 6444, o WhatsApp 519704 6644. Temos o app, que você bate no celular. Aplicativo da Corsã. No aplicativo da Corsã. Nós temos o e-mail da Corsã, tem o Facebook na rede social que é da Corsã. Então tem várias formas de você entrar em contato com a Corsã 24 horas por dia. Ok. E agora nós vamos para a tela, porque vamos tentar aqui nesse bate-papo com o Neurildo Dassi atender o maior número de questionamentos dos nossos telespectadores. Uma pessoa pediu para não ser identificada e a gente respeita esse direito. E aí diz aqui o seguinte: essa informação sobre o reajuste após a troca dos hidrômetros foi dada aos usuários previamente? Diz aqui a pessoa. Eu acredito que este assunto já foi mais ou menos respondido, mas se você quiser voltar a este tema, Neurildo, primeiro, vamos tirar uma coisa que as pessoas têm para elas. O hidrômetro, ela pertence à ligação. O cavalete, nós temos 24 horas por dia, através de um contrato que a pessoa faz com a Corsã quando ela assina, que nós podemos chegar e manter. A manutenção dos hidrômetros, elas são preventivas e feitas pela Corsã, não há necessidade de ter esse aviso, porque está lá no contrato que a gente tem 24 horas por dia o acesso ao hidrômetro e ele é uma ferramenta que está à disposição da Corsã ser substituída a qualquer momento, por interesse da companhia, porque ela tem uma regulamentação da agência e do Inmetro para esses casos. E a pessoa, quando assina o seu contrato, geralmente as pessoas não leem os seus contratos, está lá que nós temos essa 24 horas por dia o acesso liberado para chegar ao hidrômetro. Algumas construções mais antigas, especialmente as mais antigas, é possível que alguma casa não tenha esse acesso liberado, e aí como que faz? Por exemplo, hoje em 3 leituras, por exemplo, e que a gente 3 leituras, ou seja, 3 meses consecutivos que nós não tivermos acesso, a gente notifica. E a pessoa entra em contato conosco, a gente vai lá e agenda para remover o hidrômetro para a testada do terreno. Se a pessoa a gente notifica ela por AR, para termos certeza, o correio vai lá e faz a sua notificação. Na troca de hidrômetro acontece, às vezes as pessoas não querem deixar, não te autorizo a entrar, não vai trocar, beleza, nós vamos notificar. E se, depois da notificação, que tem um prazo de 30 dias, essa autorização não for permitida, a gente suspende o abastecimento na rua e ele terá que fazer toda uma ligação no padrão novo, na testada do seu terreno com padrão novo, que é aquela caixa, com caixa de acesso, tudo direitinho. Vai ter um custo bem, hoje em torno, vai ter que ligar com o pedreiro, vai ter que comprar uma caixa nova dentro dos padrões. Um custo ali de estrutura, né? Exatamente. Então, sim, tem um contrato que nos permite chegar no hidrômetro 24 horas por dia assinado entre as partes. Aquele que contratou e a nós que fomos o contratado. Ok. Bom, vamos falar um pouquinho sobre captação de água. Cachoeira do Sul capta água, né? O serviço é prestado pela Corsã, captação feita no Rio Jacuí. Chega esse período mais quente do ano, normalmente nos últimos anos nós temos tido estiagem, o rio baixa bastante e a gente tem dificuldades para fazer essa captação, né, Neurildo? Como é que tem funcionado isso e qual que é a expectativa para esse próximo verão que daqui a pouquinho está começando?
O ano passado a gente tomou uma providência durante novembro e dezembro, a qual nós rebaixamos o crivo da nossa captação em torno de 1 metro, para ficar hoje na captação de 13 a 14 metros, ela faz a captação, antes ela tinha que estar em 15, ou seja, para dirimir esse problema. O grande problema do Rio Jacuí hoje chama-se Ponte do Fandango. A Ponte do Fandango tem suas comportas caídas há muitos anos e se agravou de 2018 para cá. Hoje você vai ver que os riachos, os braços do rio acima devem estar todos secos, porque não tem mais em torno de 1,60 m de lâmina d'água que aquelas comportas mantinham, não existe mais. Então, se tu passar 15 dias sem chover em Cachoeira do Sul, 5 dias, 15 dias, você não tem mais nível na barragem, você está em nível de seca. E para agravar isso, que as pessoas têm que entender, acima de nós temos as barragens que são de produção de energia elétrica. Elas fecham as suas barragens na segunda para captar água e vão liberar só na sexta. Com o agravante da nossa barragem não estar funcionando, nós não temos mais essa lâmina d'água. Então nós se adequamos no final do ano passado, deu todo aquele transtorno, toda aquela discussão, mas era necessário. Esse ano nós estamos colocando mais 2 bombas reservas, no sentido de ajudar se caso precisar. Tá? Nós estamos se antecipando novamente, mas volto a dizer, a Ponte do Fandango, não só a parte de estrutura que você vê nos veículos, também na parte de navegabilidade, ela está com problema desde 2018. É sabido e notório pelo DENIT e por todos os órgãos que necessário fosse ser notificado sobre isso. A responsabilidade pela barragem do Fandango, barragem Ponte do Fandango, é de quem? E essa DENIT. Conversa já é do DENIT também? E essa conversa já ocorreu? Vocês têm alguma sinalização sobre manutenção? Ou zero também, assim como da própria ponte? Não, quando ocorreu, tem que ter, ali são dois departamentos diferentes do DENIT, o de barramento e de viário. Então, eles estiveram conosco ali, logo que deu, e eles estão consertando abaixo aqui na próxima barragem, depois viriam para cá. 2022, 2023 para estudo técnico, final de segundo semestre de 2023 até 2024 seria feita a obra. Foi a última previsão que nos deram. Sobre o barramento. Não Entendi. Estamos falando da parte viária, são 2 departamentos totalmente diferentes dentro do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre. Ok. Bom, nós vamos ver pelo menos mais uma pergunta aqui de telespectador. Estamos hoje conversando com o Neurildo Das, que é o gerente da Corsã aqui de Cachoeira do Sul. Pergunta do Thiago Gil Figueira. Por que ainda tem que agendar horário para atendimento na Corsã, sendo que a pandemia já está mais controlada? Muitos idosos não têm habilidade para fazer essa requisição e ficam sem ser atendidos. Como é que está funcionando o atendimento? Tem que agendar? O atendimento por agendamento, exatamente para a pessoa ter ali 20 minutos do mínimo um atendimento de qualidade, a qual ela vai poder ter o tempo necessário. Aí, muitas vezes nos criticaram, por que tiraram o telefone dali? Bom, veja bem, você atendia uma pessoa e atendia o telefone ao mesmo tempo. Ou tu faz uma coisa ou faz outra. Então, hoje a gente tem o agendamento. Além do agendamento, quando as pessoas não querem vir à Corsã, elas podem agendar virtualmente, que, olha, a Corsã é a única que tem teleatendimento por vídeo, você agenda o horário e o mesmo atendente que resolve tudo ali no balcão vai resolver com você olhando para o seu celular ou para o seu notebook ou para o seu computador, você na sua casa e nós... Não precisa nem fazer o deslocamento. Não precisa fazer o deslocamento. Funciona muito melhor, porque dá qualidade no atendimento. Porque as pessoas, olha, tem atendimento de fila, por exemplo. Pô, eu acho desumano a pessoa ficar 1, 2 horas na fila, esperando para ser atendido. Porque, olha, 99% dos serviços da Corsã hoje você faz em casa, quem tem habilidade. Com todo o respeito que eu tenho às pessoas, um aplicativo é uma excelente ferramenta. Às vezes os mais idosos, por exemplo, minha mãe tem 81 anos. Minha mãe hoje domina um pouco o celular, mas eu sou filho dela, tenho um neto dela que tem mais facilidade. Pô, se usa o aplicativo para tantas coisas, o aplicativo da Corsã é uma excelente ferramenta que você resolve 99% das suas coisas sem sair de casa. Mas se você realmente quer falar com alguém, agenda virtualmente ou presencialmente. E tem os totem de atendimento também, que esse é liberado, a pessoa chega ali e usa o totem para chamar a segunda via, não precisa de agendamento.
Então, é uma meia-verdade. Tá bem. Conversamos aqui com o Neurildo Dassi, gestor da Corsã em Cachoeira do Sul. Neurildo, muito obrigado pela presença com a gente, por fazer aqui os esclarecimentos. E conte com a TV também para as divulgações importantes sobre a Corsã. Tu tem um tempinho? Temos. Curto, mas temos. Curtos. A Corsã hoje está investindo, está em obras em curso no município em torno de 17 milhões. 11,6 milhões na estação de tratamento, 3,6 milhões no Alto do Amorim. Todo mundo pergunta quando vai sair o reservatório, que vai ser o reservatório contratado, licitado, demos a ordem de início. Estivemos com a Secretaria de Planejamento da Prefeitura e o setor de trânsito essa semana, obra que começa ainda este mês. Final de 2023 teremos esse Alto do Amorim. As substituições de redes, 16 quilômetros de redes substituídas precárias em Cachoeira do Sul nesse 2020 até agora. Iremos continuar, temos mais 7 quilômetros para fazer. Ou seja, estamos trabalhando. É transtorno temporário, mas para benefício permanente. Perfeito. Obrigado pela presença com a gente aqui mais uma vez. Né? Pode ficar aqui alguns segundinhos e você de casa também pode continuar interagindo com a gente. Bom, nós vamos agora fazer um rápido intervalo e na volta você confere a previsão do tempo para hoje e também para os próximos dias em Cachoeira do Sul e também no Rio Grande do Sul. E ainda, 4 ruas de Cachoeira do Sul vão receber obras de calçamento. Os trabalhos devem começar já na segunda-feira. E hoje tem o quadro Dia de Terapia com a Lisiane Omerich, que fala sobre um transtorno que você já deve ter presenciado em algum momento. Daqui a pouco, no Dia de Terapia, a gente vai falar sobre o transtorno de personalidade narcisista. Nos assistam! Incertezas na economia e riscos de recessão. 2022 foi um ano difícil para muitos países, inclusive para o Brasil, e você vai conferir um retrospecto desse ano nesse setor. O NT Sul volta já já. Meio-dia e 37, hora de Brasília, você vai vendo imagem aqui do centro de Cachoeira do Sul, nesta quinta-feira de bastante calor aqui no município, né? O dia já começou abafado, tem previsão de muito calor e tende a ser assim até o fim de semana, inclusive, por aqui. Bom, e os próximos dias devem ser de instabilidade no Rio Grande do Sul. Um pouco de sol aqui, um pouco de chuva ali. Em Cachoeira do Sul, a situação é mais ou menos a mesma. Você vai ver agora todos os detalhes na previsão do tempo. Quinta-feira em Cachoeira do Sul, amanheceu com sol, com algumas nuvens e sensação de abafamento. As centrais de meteorologia seguem prevendo possibilidade de pancadas de chuva de baixa intensidade para a noite. Temperatura mínima 21 graus, máxima 32. Sexta-feira deve ser o dia mais quente da semana em Cachoeira do Sul e tem chance de chuva mais para o fim do dia. Mínima 21 graus e máxima 34. Sábado segue com essa tendência de sol e nuvens e chance ainda mais significativa de pancadas de chuva. Temperatura mínima 23 graus, máxima 31. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. A quinta, embora tenha amanhecido com sol, deve ter chuva em todo o Rio Grande do Sul. Em algumas regiões, a precipitação vai ser bem fraca. Em outras, como é o caso do litoral sul, tem risco de temporais com raios e queda de granizo. A atuação do calor e da umidade propicia a formação de nuvens carregadas, o que faz com que ao longo da tarde tenha chuva com trovoadas se espalhando pelo estado gaúcho. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital gaúcha, Porto Alegre, 30 graus. Em Uruguaiana, fronteira oeste, temperatura mais alta, 35 graus. Na região norte, em Passo Fundo, 28. Na região central, em Santa Maria, 32. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 26 graus. E 27 graus em Pelotas e Rio Grande, na região sul. E agora nós vamos ver os primeiros recadinhos, aliás, não os primeiros, né, mas mais alguns recadinhos dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. Muito obrigado a você que está fazendo parte aqui do nosso jornalismo, enviando as suas perguntas, contando notícias, sugerindo reportagens. É assim que nós construímos o Telejornal NT Sul todos os dias, com o olhar atento da nossa comunidade. O WhatsApp é o 51997697129. Você pode mandar foto, pode mandar um áudio, pode mandar vídeo e a gente põe aqui na telinha.
E no Facebook você também interage, facebook.com/TV Cachoeira. Aqui no Face, o Daniel Moraes está participando e como nós tivemos aqui a entrevista com o Neurildo Dassi, da Corsã, muitos dos recados que estão chegando estão relacionados a essa questão da distribuição de água aqui no município. O Daniel reclama de faltas de água que ocorrem na região em que ele mora, ele também relata a questão de aumento na conta de água e são questões, não é, com as quais os cachoeirenses estão tendo que lidar. A Sandra Ferreira também está com a gente, a Sandra, o Everson e o Edson, grande abraço para vocês. Bom almoço aí nesta quinta-feira. Com a gente também a Suzana Hernandes, Vera Domingues, está com a gente também a minha amiga Mara Regina Melo Belo. Obrigado pelo recadinho aqui no Facebook da TV. Vamos para a tela? Recado aqui do nosso WhatsApp. Francisco Bastos, o Cartaz pela Paz de Cachoeira do Sul, venceu a etapa estadual distrital do concurso promovido pelo Lions Clube Internacional. O trabalho da Gabriela Gal, aluna do Colégio Marista Roque, vai agora para a etapa do Distrito Múltiplo, com representantes do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. A etapa final será em março nos Estados Unidos. Olha que legal, parabéns aí a Gabriela, a todos que se mobilizaram, né, nesse projeto bem interessante, Cartaz pela Paz. Estamos precisando um pouquinho mais de paz, né? Então essas iniciativas são certamente muito bem-vindas para trazer conscientização. Bom, daqui a pouquinho tem mais recados, você pode continuar interagindo com a gente. Ainda teremos mais um bloco com interatividade até o fim do telejornal, tá bom? Obrigado a você que está interagindo. Gente, 4 ruas de Cachoeira do Sul vão receber obras de calçamento com Paviesse. Elas fazem parte do projeto da Pradozem e a previsão de início dos trabalhos é segunda-feira. Exatamente, foi assinado na tarde de ontem pelo prefeito José Otávio Germano a ordem de serviço para o início de calçamento de 4 ruas aqui de Cachoeira do Sul. Ruas essas que receberão o calçamento por meio de Paviesse. Essas 4 vias integram o projeto de acesso à Pradozem. A empresa vencedora do processo licitatório é a Stum de Santa Cruz do Sul, que já promoveu algumas obras, já realizou algumas obras de melhorias e calçamento aqui no município. O investimento é de pouco mais de R$ 738 mil, com promessa já do início das obras para a próxima segunda-feira. As ruas contempladas são Liberato Salzano Vieira da Cunha, entre Conde de Porto Alegre e Tiradentes, Rua São Tiago, entre a Santo Antônio e a pavimentação existente do lado oeste, a Rua Santo Antônio, entre a Rua São Felipe e pavimentação existente ao lado norte, e a Rua São Felipe, entre a Esperanto, 60 metros após a Santo Antônio. As obras de calçamento, como eu disse, iniciam já na próxima segunda-feira. O processo licitatório previa que esse calçamento das 4 vias iniciasse só em janeiro, mas atendendo a pedido da Prefeitura Municipal, o responsável pelas obras se comprometeu a antecipar o prazo para iniciar então o asfaltamento, calçamento, melhor dizendo, das 4 vias aí de acesso à Pradozem. Boa notícia, né? Cachoeira do Sul realmente tem uma demanda muito grande por calçamento e esse caso aí ainda é mais nevrálgico, mais urgente em função da Pradozem, que é uma empresa que recebe um volume grande de caminhões, não é, de grãos em período de safra e os caminhões têm uma dificuldade para ter justamente esse acesso. Então, o calçamento chega em boa hora a Cachoeira do Sul, nessa região da Pradozem. E olha, você que está em casa pode continuar interagindo com a gente. Vai mandando o seu recado, vai enviando a sua pergunta, a sua sugestão de reportagem, contando a sua notícia no nosso WhatsApp, o 51997697129. Gente, no segundo trimestre de 2022, o mundo viveu uma série de incertezas quando o assunto é economia. Cresceram as preocupações sobre a aceleração da inflação e maiores taxas de juros. Essas condições aumentaram o risco de recessão em economias importantes, como dos Estados Unidos e vários países da Europa. O Brasil também viveu momentos delicados. As previsões para 2022 indicavam que seria um ano de recuperação após o impacto das ondas da Covid em 2020 e 2021. Seria se não fosse a guerra. A invasão da Ucrânia pela Rússia trouxe o que muitos analistas chamam de tempestade perfeita. O conflito fez o preço de commodities como o petróleo disparar. A inflação no mundo inteiro aumentou. Os bancos centrais tiveram de elevar os juros, o que impactou negativamente a recuperação das economias.
Para agravar os danos da pandemia da Covid, a guerra ampliou a desaceleração da economia global, que está entrando no que pode se tornar um período prolongado de baixo crescimento e alta inflação. O preço do barril de petróleo atingiu quase $140 em março, beirando a máxima histórica. O presidente americano Joe Biden anunciou a proibição completa e imediata das importações de petróleo, gás natural e carvão da Rússia como sanção pela invasão à Ucrânia. A moeda russa, o rublo, sofreu uma queda histórica assim que a Rússia iniciou sua ofensiva na Ucrânia. Dezenas de empresas gigantes deixaram a Rússia. O país do presidente Vladimir Putin teve de lidar com fortes sanções econômicas e financeiras, como ser banido do sistema internacional de transações bancárias SWIFT. O governo em Moscou reagiu. Entre outras medidas, reduziu os fluxos nos gasodutos para a Europa. O preço da energia subiu com força na região. O resultado foi o aumento generalizado de preços ao consumidor. Para conter a inflação, a Europa aumentou os juros pela primeira vez em uma década. Nos Estados Unidos não foi diferente. O Banco Central americano elevou os juros. No meio do ano, chegou a promover o maior aumento das taxas desde 1994. O governo do presidente Joe Biden estabeleceu o combate à inflação, a maior em 4 décadas, como a maior prioridade nacional. Se para os países ricos foi difícil, para economias emergentes a situação ficou delicada. Nos países pobres, a crise alimentar se agravou com a guerra. Rússia e Ucrânia produzem cerca de 30% da oferta mundial de trigo. O conflito desencadeado pela Rússia e as sanções de retaliação minaram o equilíbrio alimentar global, ameaçando muitos países da África e da Ásia com fome. Na América Latina, protestos nas ruas e estradas contra a alta dos preços dos combustíveis e alimentos. Na Argentina, a crise se agravou. A inflação superou os 80% e a pobreza atingiu 37% da população. O ministro da Economia, Martín Guzmán, renunciou. Sua substituta, Silvina Batakis, durou um mês no cargo. O presidente da Câmara dos Deputados, Sérgio Massa, se tornou o novo superministro da Economia. No Brasil, o Banco Central elevou fortemente os juros. A alta dos combustíveis levou o Planalto a pressionar a Petrobras. A estatal petroleira teve 2 presidentes demitidos no ano. Para amenizar o impacto da alta dos combustíveis, o governo criou auxílios a caminhoneiros e taxistas afetados pela alta do preço dos combustíveis. Além disso, aumentou o Auxílio Brasil em R$ 200. Acabou criticado pelas medidas em ano eleitoral. Na China, a política de Covid-0, que inclui confinamentos e quarentenas prolongadas, levou várias regiões a ficarem quase desertas. Em Xangai, houve revolta por causa do retorno ao confinamento. As medidas prejudicaram o desempenho da economia do gigante asiático. Em agosto, o governo teve que reduzir a taxa de juros para estimular a atividade econômica. A desaceleração da segunda maior economia do mundo impactou países que vendem seus produtos aos chineses. No mundo corporativo, um recorde. A gigante Apple, fundada por Steve Jobs em uma garagem, se tornou em janeiro a primeira empresa do mundo a ultrapassar $3 trilhões. Mas o que chamou a atenção mesmo foi o Twitter. A proposta de compra da rede social pelo bilionário Elon Musk mais pareceu uma novela. Teve drama, suspense e briga que foi parar na justiça. Os rumores da compra se confirmaram em abril. O homem mais rico do mundo fez um acordo de compra da empresa por $44 bilhões. Em julho, para surpresa de muitos, Musk desistiu da aquisição. Depois voltou atrás e no fim de outubro se tornou dono da plataforma. Demitiu metade dos 7.500 funcionários. Além disso, pediu aos empregados dedicação extrema ao trabalho. Houve rumores sobre pedidos de demissão em massa. Desde então, a rede social passa por sérias turbulências. Conseguirá a companhia sobreviver? Só o tempo dirá. 2022 foi um ano realmente difícil na economia para muitos países ao redor do planeta e estamos chegando no ano de 2023 ainda com muitas incertezas, né? Claro, sempre torcendo pelo melhor. Você já ouviu falar do transtorno de personalidade narcisista? Talvez pelo nome você não saiba do que se trata, mas já deve ter topado com alguém que tenha esse transtorno. No quadro Dia de Terapia dessa semana, a psicóloga Lisiane Omerich explica o que é, como identificar, quais as consequências e quando é hora de tratar esse problema.
pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o transtorno de personalidade narcisista. É um nome bem grande, um nome diferente, né, desse transtorno, mas é um transtorno que ele se apresenta dentro do seio familiar, dentro das relações, e muitas vezes a gente não consegue identificar. Então, a pessoa portadora desse transtorno, ela é uma pessoa extremamente empoderada. Ela é uma pessoa que ela tem traços de arrogância, ela é um pouco egoísta. Tudo o que acontece ao seu redor tem que ser centrada em si. O mito do Narciso, que dá o nome ao transtorno narcísico, né, narcisista, o mito do Narciso é que Narciso se olhou no reflexo da água e se achou tão lindo que se apaixonou por ele mesmo. Então esse transtorno chama-se narcisista em homenagem, né, ao Narciso. Porque a pessoa que desenvolve e apresenta esse transtorno, tudo o que acontece com ela tem que estar no centro. Então, por ela sentir que ela tem poder nas relações, que ela tem poder em relação aos outros, às coisas, né? Ela é o centro das atenções. É uma pessoa invejosa numa relação, que se alguém está aparecendo naquela relação tem que ser ela. É arrogante, só ela que sabe, só o dela que é melhor. Egoísta, né, nos relacionamentos, no seio familiar ou entre amigos. Tudo, os aplausos tem que ser para ela, os sorrisos tem que ser para ela, as coisas boas tem que ser para ela. O outro, a realidade do outro, não importa muito. Então a gente vê muitas vezes nos relacionamentos pessoas com esse tipo de transtorno, mas que são confundidas às vezes, é uma pessoa geniosa, é uma pessoa com personalidade forte. Os traços do transtorno são confundidos com algumas outras situações mais proeminentes que aparecem nos relacionamentos. No entanto, essa pessoa, ela não muda. O comportamento dela é um comportamento de grandiosidade, quase megalomaníaco. Então, ela pode confundir muitas vezes com bipolaridade, pode confundir com transtorno borderline, mas na realidade ela tem esse transtorno que é um transtorno baseado na arrogância, né? A pessoa se torna arrogante, se torna grande demais, né? E os outros não têm lugar naquele círculo de amizades, naquele círculo familiar ou naquela relação a dois. Esse transtorno ele pode acontecer por fatores genéticos combinados com fatores ambientais. A gente ainda não tem uma certeza de onde é constituído esse transtorno. Então, 5 fatores têm que aparecer no manual dentro do transtorno de personalidade narcísica para a gente poder dizer, não, essa pessoa tem esse transtorno narcisista. Então, quando as relações estiverem azedando, quando as relações não estiverem boas, quando aquela pessoa começar a arrumar conflito em todos os lugares, quando tudo tiver que ser centrado nela, quando ela tem que ser a dona do poder, a dona da verdade, quando a arrogância estiver exacerbada demais, é preciso que a gente note se aquela pessoa não precisa fazer uma avaliação psiquiátrica, né, para que o médico possa ver se ela realmente tem esse transtorno e trabalhar ela no sentido de como ela vai conduzir a vida dela para que ela seja mais leve, não seja tão pesada, para que ela possa conviver de uma forma pacífica e naturalmente entre a comunidade, entre a sociedade que ela vive. Então esse transtorno é um transtorno muito sério, que ele desestrutura as famílias, as relações de amizade, as relações de afeto, desestrutura, porque ninguém consegue conviver com uma pessoa que tem uma arrogância tão grande, que tem um sentimento de poder tão acentuado. Então, quando vocês notarem, deem uma olhadinha, ver se não está na hora de procurar um médico psiquiatra para ter um diagnóstico ou até para conversar um pouquinho para ver se não tem coisas no comportamento que possa ser modificado. Ok, pessoal? Até a próxima! Dia de terapia. Tem uma dúvida sobre psicologia que você gostaria de ver a resposta? Aqui no Telejornal NT Sul, às quintas-feiras, a psicóloga Lisiane Omerich está com a gente, respondendo também questionamentos dos nossos telespectadores, trazendo dicas importantes para um bem-estar ainda maior para as nossas famílias, para a nossa sociedade. Bom, para você interagir com a gente, você pode usar os mesmos canais de interatividade que a gente divulga aqui diariamente para você participar do telejornal. Pode também enviar o seu questionamento para a Lisiane Omerich e também para os nossos demais comentaristas. O número é o 51 997697129
número do nosso WhatsApp para você enviar foto, para você enviar vídeo ou simplesmente o seu texto. Nossa equipe está sempre a postos de olho nas mensagens, tá bom? Bom, para interagir aqui, você também pode utilizar o nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, a nossa live, estamos ao vivo por lá, é só comentar, bem como no nosso YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Olha só, aqui no YouTube está com a gente a Roberta Lima, ainda comentando sobre a questão da água aqui no município de Cachoeira do Sul. Hoje as mensagens predominaram sobre esse tema, tratando sobre o abastecimento de água, e a Roberta também citando que a água está com gosto e está com cheiro de terra. Nós tivemos mais cedo aqui o Neurildo, gestor da Corsã, respondendo aos questionamentos dos nossos telespectadores. Se você perdeu essa entrevista, daqui a pouquinho ela vai estar disponível também nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no nosso canal do YouTube. Muito obrigado, Roberta, pela participação com a gente aqui no Telejornal. A Rosélia Paz de Sena também está com a gente, está celebrando aqui melhorias na cidade. Acredito que ela comente sobre essas obras de calçamento que devem começar na segunda-feira, agora já da próxima semana, na região da Pradozem, aqui no município. Obrigado, Rosélia, também pela participação. Vamos para a tela, tem recados do nosso WhatsApp. Silma está participando com a gente. A rua Eduardo de Kluber, entre Alarico Ribeiro e Barão de Viamão, só esse trecho não é calçado. É uma poeira terrível. Agora estão calçando a Gregório da Fonseca. Não sei por que esta quadra é esquecida. Espero que alguém ore por esta quadra, diz aqui a Silma. Obrigado, Silma, pela participação. Cachoeira realmente tem esse desafio, né? Às vezes são ligações curtas e aí tem ali uma ruazinha, né, que ainda é uma rua de chão batido e tem esse problema. Chega agora esse período mais quente do ano, a terra muito seca, é uma poeira danada, não é? Então são questões de estrutura a serem resolvidas. Obrigado pela participação aqui com a gente. A Sônia está participando e mandando áudio. Vamos ouvir a Sônia. E, pelo amor de Deus, nós não aguentamos mais. Passa carro aqui, tem uma venda abaixo da minha casa. Passa um carro e as pedras soltando tudo do meu pátio. E no pátio das casas aqui, principal na minha. E eu queria que o secretário da obra falasse, vocês aí, dão uma mão para nós, eles vêm calçar ou passar máquina, uma terra que nós não aguentamos mais. Socorro, aqui na Promorada, quadra 24, casa 25. Bom, a Sônia está pedindo ajuda então, bairro Promorar, é isso, dá pra gente ver que também é uma rua de chão batido, né? Tem muitas pedras, as pedras saltam ali para dentro de casa quando passa um veículo, né? Quem sabe um veículo mais pesado, e ela pede, portanto, ajuda da Secretaria de Obras para essa situação. Muito obrigado, Sônia, pela participação com a gente aqui no Telejornal NT Sul. E olha, você pode continuar interagindo, pode continuar contando a sua notícia, fazendo a sua sugestão de reportagem ou de entrevista. Nossa produção está sempre de olho no nosso WhatsApp 51997697129. O NT Sul de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e acesse as nossas redes sociais para continuar de olho nas nossas notícias, para comentar, para compartilhar também as reportagens. Todo o conteúdo exibido aqui vai lá para o nosso Facebook, também para o YouTube, facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. E amanhã a gente está de volta aqui na telinha da TV Novo Tempo ao meio-dia. Uma excelente tarde para você. Fique com a Novo Tempo, programação de qualidade para você e para toda a sua família. Até amanhã. Tchau.